Olá, você ligado na Nova TV, canal 3 da NET. Começa aqui mais um programa Esporte Mágico. E no programa de hoje vamos falar dos campeonatos estaduais, da Copa do Brasil, da Taça Libertadores da América, da Liga dos Campeões da Europa. E no bloco local vamos falar da Francana, do Franca Basquete e do Jogo das Estrelas. O Esporte Mágico tem o apoio de Planos Móveis Planejados. Planos Móveis Planejados, requinte e sofisticação. Planos Móveis Planejados. Telefone 3703-4004. Excelência em atendimento, qualidade e pontualidade é Planos Móveis Planejados. E para comentar todos esses assuntos, tenho aqui ao meu lado Gonzaga Oliveira. Meu amigo Gonzaga, quais os seus destaques para o programa de hoje? Um grande abraço, Ricardo Costa, um abraço você ligado aqui no Esporte Mágico. Os meus destaques para o programa de hoje, Ricardo, são a participação dos grandes no Campeonato Paulista, por mais que esse campeonato não sirva de parâmetro para nada. E a construção das arenas do Corinthians e do Palmeiras, o resultado está aí. De fato, o torcedor queria uma novidade, estão lotando as arenas e um espetáculo muito bonito está acontecendo, obviamente, repito, no Itaquerão e no Allianz Parque. Ricardo Costa. Tá aí, muita informação e opinião aqui no Esporte Mágico. E agora eu tenho um recado para você. O seu ambiente pode se tornar uma grande fonte de prazer, requinte, elegância, sofisticação, tudo o que você precisa para decorar sua casa ou escritório. Planos Móveis Planejados, projetos que valorizam seu ambiente. Profissionais qualificados com mais de 15 anos de experiência no mercado. Planos Móveis Planejados, atendendo Franca e região, com a garantia de um serviço da melhor qualidade. Rua Doutor Francisco Maniglia, 2460, no Jardim Petralha. Fones 3703-4004 e 99127-4581. Ligue agora e peça um orçamento ou acesse o site planosmóveis.com.br. Excelência em atendimento e qualidade é Planos Móveis Planejados. E vamos começar falando então pela Francana. Na última semana, a Francana sofreu mais 2 derrotas. Jogou fora de casa e perdeu para o Votuporanguense por 2-1. E no último domingo, jogando aqui em Franca, no Lanchão, a Francana foi derrotada para o Grêmio Osasco por 3-0. Com esses resultados, a Francana continua na lanterna da competição com uma campanha sofrível. Em 8 rodadas, foram 2 empates e 6 derrotas. A Francana está na 20ª colocação com apenas 2 pontos. Meu amigo Gonzaga, como você analisa mais essas 2 derrotas da nossa querida veterana, Gonzaga? Ricardo, para variar, mais uma derrota da Francana. A Francana que nos últimos anos, nos 5 últimos anos, disputou o campeonato somente para não cair. Disputou lá sempre na zona do rebaixamento e ficando ali, na melhor das hipóteses, na intermediária. Este ano a Francana está numa situação bem mais complicada, porque até então a Francana, além de estar muito mal, isso não é novidade para ninguém mais, na verdade é ter um time muito limitado. A Francana nos últimos anos, ela ganhava alguns pontos fora de casa e perdia pontos aqui bobos. Porque existe, muita gente não gosta que fala disso não, a síndrome do Lancha Filho. Esse ano não dá para falar porque realmente o time é muito fraco. A Francana ganhava jogos fora e perdia pontos bobos, como eu disse. Agora a Francana está perdendo para time que está na ponta da tabela, para time que está no meio da tabela e pior, time que está lá na zona do rebaixamento. E nesse jogo contra o último jogo dentro de casa, a Francana perde de 2-1, com 2 gols de Diguinho para a equipe visitante no primeiro tempo, e no terceiro tempo eles confirmaram a vitória fazendo 3-0. Olha, eu diria para você, é lamentável a nossa veterana nessa situação, Ricardo Costa. Tá aí, então vamos falar de basquete agora. Na semana passada, o Franca Basquete voltou a jogar 2 partidas aqui no Pedrocão.
venceu o Uberlândia por 70-62 e foi derrotado pelo Minas por 69-66. Gonzaga, como você analisa esses dois resultados e a campanha do Franca Basquete no NBB 7? Ricardo, a campanha, eu já comentei isso aqui no último programa, o Franca vai ficar da 5ª à 8ª colocação, não dá para sonhar aí com o G4. Jogou a penúltima rodada vencendo o Uberlândia, mas fez uma partida muito ruim, de qualquer forma o resultado foi o que mais importou. E o último jogo contra o Minas, o time teve até bons momentos, teve um jogo na mão e no final perdeu um jogo que poderia ter ganho. Mas o basquete assim, de qualquer forma, é preciso melhorar bastante para almejar algo mais dentro do NBB. Ricardo Costa. A derrota foi doída, né, Gonzaga? Sofrendo uma cesta de 3 pontos no último segundo da partida. Vamos então agora falar ainda de basquete, do Jogo das Estrelas. No próximo final de semana teremos a realização do Jogo das Estrelas aqui em Franca. Na sexta-feira, dia 6, a partir das 19 horas, haverá o desafio de habilidades, arremesso das estrelas, o torneio de 3 pontos e o torneio de enterradas. No sábado, a partir de 1h15 da tarde, teremos os Jogos das Estrelas feminino e masculino. Gonzaga, quais são suas expectativas para esse grande evento aqui na capital brasileira do basquete? É verdade, Ricardo, a capital do basquete. Franca, não existe lugar melhor do que Franca para sediar este evento. Vão estar aqui as grandes estrelas, né? Os grandes jogadores da NBB, jogadores estrangeiros, os nossos jogadores brasileiros. De qualquer forma, uma grande festa no Pedrocão, e o público de Franca já comprou essa ideia. Não é a primeira vez que é feito aqui este evento, que é realizado aqui este evento. Eu tenho certeza que o público vai dar o recado, vai comparecer. De qualquer forma, né, nunca é demais dizer, a capital do basquete recebe mais uma vez o Jogo das Estrelas, que para a nossa cidade é muito importante. Certamente será um grande evento. E vamos agora ao intervalo. No próximo bloco, vamos falar de Taça Libertadores da América e Liga dos Campeões aqui no Esporte Mágico. Quer um sapato fino e confortável? Isso é Andar Leve. Social em couro legítimo com a qualidade do verdadeiro calçado francano. Você ainda não tem um Andar Leve em sua loja? Acesse o site e saiba mais. www.andarleve.xpg.com.br andarleve.xpg.com.br Grandes lojas do Brasil têm um Andar Leve. Andar Leve. Qualidade e conforto para os seus pés. Este recado é para você calçadista. A Souza Etiquetas e Metais é uma empresa que pensa no melhor para o seu calçado. Souza Metais e Etiquetas, com 2 unidades para melhor atendê-lo. Souza Metais e Etiquetas, Unidade 1, Rua Heitor dos Prazeres, 521. Unidade 2, Avenida Padre Antônio Vieira, 641, Nova Franca. Telefone 3722-0616. Mais uma boa opção para você é Souza Metais e Etiquetas. E estamos de volta com o Esporte Mágico e vamos falar agora de Taça Libertadores da América. Na semana passada tivemos 4 equipes brasileiras atuando. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro foi derrotado pelo Atlas do México por 1-0. Em São Paulo, o São Paulo venceu de goleada o Danúbio do Uruguai por 4-0. Em Porto Alegre, o Inter venceu a Universidade de Chile por 3-1. E na altitude de Sucre, na Bolívia, o Cruzeiro empatou com o Universitário por 0-0. O que você destaca nesses 4 jogos dos brasileiros na semana passada, Gonzaga? Olha, destaque negativo, Ricardo Costa, a derrota do Galo em casa. Na Libertadores de América, por mais que você não esteja numa chave tão complicada como é o caso de São Paulo e Corinthians, que estão na chave do São Lourenço, o Danúbio, que já joga as últimas cartadas contra o Corinthians, que é o próximo jogo do Danúbio. Eu entendo que o Galo não poderia perder esse jogo. É muito complicado, com 2 derrotas, o Galo conseguir uma classificação. Lógico que ainda há 12 pontos a ser disputados, mas eu entendo que complicou o Galo, o nosso grande Galo. E essa vitória do Tricolor serviu para espantar a crise do Morumbi?
Interessante. O futebol, Ricardo, crise, você perde 2 jogos numa competição, seja qual for o time do Brasil, principalmente, já vem a palavra crise. Eu entendo que o campeonato, o calendário brasileiro nunca deu tempo dos clubes se organizar, se programar. Agora, de qualquer forma, o São Paulo tem um plantel muito qualificado, um grande treinador, investiu muito e não pode estar aí oscilando muito. Jogou uma partida, a gente vai falar daqui a pouco, não muito boa contra o Rio Claro e não obteve o resultado. Mas a vitória do Danúbio, acho que dá uma levantada, dá uma acalmada na poeira e dá para seguir em frente e criar mais, confiança dentro da competição, Ricardo. Tá certo. Vamos falar agora de Liga dos Campeões da Europa. Na semana passada tivemos mais 4 partidas pelas oitavas de finais. Na Inglaterra, o Manchester City foi derrotado pelo Barcelona por 2-1. Também na Inglaterra, o Arsenal perdeu para o Mônaco por 3-1. Na Alemanha, o Bayer Leverkusen venceu o Atlético de Madrid por 1-0. E na Itália, a Juventus de Turim venceu o Borussia Dortmund por 2-1. Gonzaga, o que você destaca nesses 4 jogos pela Liga na semana passada? Ricardo, 2 resultados aí até certo ponto esperado. A vitória do Barcelona vencendo o Manchester City na Inglaterra por 2-1, um resultado muito bom, muito difícil a equipe inglesa reverter a situação, não que seja impossível, e a Juventus também vencendo o seu jogo em casa, fez prevalecer um pouco do favoritismo da equipe de Turim. O outro jogo, a vitória do Bayer Leverkusen, um resultado muito bom. Agora, o Arsenal perder de 3-1 para o Monaco também não estava muito nos planos da equipe inglesa. Mas nenhuma novidade não, viu, Ricardo? Esse resultado foi talvez o menos esperado. A derrota, repito, do Arsenal para o Monaco dentro de casa, Ricardo. Também concordo. A meu ver, foi o resultado mais surpreendente das 8 partidas dos jogos de ida e das oitavas de finais. Vamos falar agora de campeonato inglês. Os principais resultados da 27ª rodada do campeonato inglês foram a vitória do Manchester United sobre o Sunderland por 2-0, a vitória do Arsenal sobre o Everton também por 2-0 e a vitória do Liverpool sobre o Manchester City por 2-1. Com esses resultados, a classificação do campeonato inglês nós temos: o líder é o Chelsea com 60 pontos com um jogo a menos. Na segunda colocação, o Manchester City com 55 pontos. Na terceira colocação, o Arsenal com 51 pontos. Quarto colocado é o Manchester United com 50 pontos. E na quinta colocação já aparece o Liverpool com 48 pontos, que vem em grande recuperação. O Liverpool está invicto a 11 partidas, sendo 8 vitórias. Gonzaga, o que você destaca nesta rodada do campeonato inglês? Ricardo, sem dúvida o clássico entre Liverpool e a equipe do Manchester City, que também perdeu, repito, agora há pouco na Copa dos Campeões. Mas um resultado muito bom para a equipe dos Reds, é chamado, o time da terra dos Beatles, e encostou ali no G4 a 2 pontos do Manchester United, que ganhou com 2 gols do Rooney. O Rooney, que está realmente o cara do time do Manchester, e o Chelsea sobrando. O Chelsea tem um jogo a menos, abriu 5 pontos ali. O campeonato é o campeonato mais disputado, o maior campeonato do mundo. Esse resultado, repito, a vitória do Liverpool foi muito bom para o campeonato. Entendo que a disputa do segundo, terceiro e quarto lugar deverá acontecer, a disputa bem acirrada até as últimas rodadas, Ricardo Costa. Certamente. E nessa arrancada do Liverpool aí, o Philippe Coutinho está jogando fino da bola, hein, Gonzaga? Ricardo, você disse muito bem, eu ia me esquecendo. O Philippe Coutinho foi o cara do jogo, ele já é a cereja do bolo da equipe ele tem sido bem visto pelo treinador do Liverpool, elogiado por toda a imprensa. Foi para a Inglaterra, Ricardo, com 19 anos, e ele levou um certo tempo para se adaptar. Está há 3 para 4 anos na Inglaterra, e acredito que agora é um jogador, você pode considerar ele hoje, o Philippe Coutinho, um jogador verdadeiramente de seleção brasileira, Ricardo. E curiosamente, os 2 gols do Liverpool na partida foram muito parecidos, né? Exatamente. Grande jogador, o nosso Philippe Coutinho. 2 lindos gols. Vamos agora a mais um intervalo. No próximo bloco vamos falar de campeonatos estaduais e Copa do Brasil aqui no Esporte Mágico.
recado é para você que está construindo ou reformando. A Planos Móveis Planejados tem tudo o que você precisa para decorar a sua casa. Projetos que valorizam o seu ambiente. Rua Doutor Francisco Maniglia 2460, Jardim Petralha. Ligue 3703-4004 ou 99127-4581 ou acesse o site planosmóveis.com.br. Excelência em atendimento e qualidade é Planos Móveis Planejados. Pensou num calçado fino e elegante? Lembre em Montreal calçados masculinos e femininos. Sandálias, escarpãs, rasteirinhas para você, mulher elegante. Montreal Calçados, botas, sapatênis, revendedor exclusivo da marca JP, com social a partir de R$100. Montreal, calçados masculinos e femininos. Rua Monsenhor Rosa, 2063. Fone 3723-2258. Montreal, qualidade em calçados. E estamos de volta com o Esporte Mágico e vamos falar agora de Copa do Brasil. Vamos começar assistindo uma matéria que fiz sobre essa competição. Na última semana começou a Copa do Brasil, competição mais democrática do futebol brasileiro. A Copa do Brasil conta nesta edição com a participação de 86 equipes, que representam os 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal. Os 5 clubes que disputam a Taça Libertadores e mais o Fluminense somente entrarão na disputa nas oitavas de finais. Disputada desde 1989, sempre no sistema eliminatório de mata-mata, a Copa do Brasil já alterou por algumas vezes o número de participantes. Nos primeiros anos eram 32 clubes. A partir de 2013, o número de participantes atingiu 86 equipes. Além do título de segunda competição mais importante do país, o campeão garante vaga na próxima edição da Taça Libertadores da América. O último campeão foi o Atlético Mineiro e os maiores vencedores desta competição são Grêmio e Cruzeiro com 4 conquistas cada. Dentre os grandes clubes do país, apenas São Paulo e Botafogo jamais conquistaram o título. Historicamente, além de grandes duelos, a Copa do Brasil é marcada por surpresas e até grandes zebras. Como esquecer, por exemplo, as eliminações do Palmeiras para o Asa de Arapiraca em 2002 e do Vasco para o Baraunas em 2005? As campanhas do Criciúma, campeão em 91, e do Brasiliense, vice-campeão em 2002, foram surpreendentes, mas nada se compara aos feitos do Juventude, campeão em 99, do Paulista de Jundiaí, campeão em 2005, e do Santo André, campeão em 2004, após vencer o Flamengo na decisão em pleno Maracanã, protagonizando a maior zebra da história da competição. Até o próximo dia 25 de novembro, data da grande decisão, muitas emoções, surpresas e até grandes zebras deverão acontecer, até que seja conhecido o campeão da Copa do Brasil de 2015. E dentre os grandes clubes brasileiros, apenas o Flamengo estreou e venceu o Brasil de Pelotas em Pelotas por 2-1 na semana passada. Gonzaga, quais suas expectativas para a Copa do Brasil de 2015? Olha, Ricardo, das melhoras. A Copa do Brasil, que é um torneio charmoso, é um torneio interessante, o regulamento é muito bom, até que acertar, também não acertar um regulamento de Copa do Brasil, é brincadeira. E com a participação dos clubes que disputam a Libertadores na Copa do Brasil, ficou mais interessante, mais competitivo. Eu gosto muito da Copa do Brasil, dá oportunidades para outras equipes do Brasil inteiro, equipes pequenas que, se organizando, pode, né, mostrar a sua qualidade. Enfim, é uma Copa interessante, repito, que emplacou. Hoje não dá para nenhum clube falar assim, olha, eu não gosto da Copa do Brasil. Esse torneio charmoso, repito, que chama a atenção, sem dúvida nenhuma, de todos os torcedores, Ricardo Costa. Tá certo, vamos falar agora de campeonatos estaduais, começando pelo Campeonato Mineiro. No último final de semana tivemos aí a 5ª rodada do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro, com o time reserva, venceu o Tupi fora de casa por 3-0. E o Atlético, jogando com time misto em casa, venceu o Guarani de Divinópolis por 2-0. Temos aí na classificação do Campeonato Mineiro o Cruzeiro liderando com 13 pontos, o Atlético na segunda colocação com 12. Na terceira colocação, América e Vila Nova com 11 pontos. Vamos falar agora de Campeonato
Carioca. No último final de semana tivemos a 7ª rodada do Campeonato Carioca. O Vasco venceu o Bangu por 2-0, o Fluminense venceu o Resende por 1-0 e no clássico da rodada, o Botafogo venceu o Flamengo por 1-0. Com esses resultados, o Botafogo continua na liderança do campeonato com 19 pontos, o Vasco está na segunda colocação com 17 pontos, o Fluminense em terceiro com 15, juntamente com o Volta Redonda aí com 15 pontos. Surpreendentemente, o Flamengo está fora do G4 na 5ª colocação com 14 pontos. Gonzaga, o que você destaca nesta rodada do Campeonato Carioca? Ricardo, o clássico carioca entre Botafogo e Flamengo, aniversário do Rio de Janeiro, completando 450 anos, não podia ficar sem um jogo no Maracanã. Um jogo até que não foi à altura do que é Flamengo e Botafogo, a grandeza que são essas duas grandes equipes do futebol carioca. De qualquer forma, um gol único, uma bola chutada de fora da área, onde o goleiro Júlio César faz um golpe de vista, a bola bate na trave, uma infelicidade dele no gol do Botafogo. Do Paulo Vitor. Falei Júlio, perdão, confundindo. Você está com 7-1 na cabeça. 7-1 não foi, é verdade. O gol, a falha, uma falta de sorte do goleiro do Flamengo. De qualquer forma, o Botafogo confirma o seu favoritismo, é uma equipe que está jogando muito bem, está bem armada, comandada por René Simões, e o Flamengo do Vanderlei Luxemburgo tem tudo para acertar nessa competição ainda, é o 5º colocado, precisa correr atrás. Sobre esse jogo, eu destaco, primeiro, a grande festa, linda festa em comemoração aos 450 anos do Rio antes do jogo. O ótimo público de 50 mil torcedores, inclusive público, uma área lá de torcedores mistos, representantes das duas torcidas. E, para finalizar, a despedida em jogos oficiais do Léo Moura, com 518 partidas pelo Flamengo. Após 10 anos, Léo Moura está deixando o Flamengo para ir atuar nos Estados Unidos. Vamos falar agora de Campeonato Paulista. No último final de semana tivemos aí a 7ª rodada do Campeonato Paulista. O Palmeiras venceu o Capivariano por 2-0. Rio Claro e São Paulo com um time misto, empataram por 0-0. O Corinthians, com apenas 3 titulares, venceu o Mojimirim por 3-0. E o Santos venceu a Linense por 4-2. A classificação do Campeonato Paulista: no grupo A, São Paulo lidera com 17 pontos, seguido pelo Mojimirim com 14 pontos. No grupo B, o Corinthians com 16 pontos é o líder com um jogo a menos, e a Ponte Preta na segunda colocação com 14 pontos. No grupo C, Palmeiras lidera com 15 pontos e a Portuguesa vem logo a seguir com 9 pontos. No grupo D, o Santos lidera com 17 pontos e o 15 de Piracicaba é o segundo com 6 pontos. Gonzaga, qual o verdadeiro São Paulo? O da goleada sobre o Danúbio ou esse com um futebol sofrível contra o Rio Claro? O São Paulo, líder do grupo A, o verdadeiro São Paulo ainda não entrou em campo. Aquele jogo contra o Danúbio é um time que não oferece tanta resistência assim. E ontem contra o Rio Claro, um time apático, pato, muito aquém do que pode esperar dele. Enfim, o Centurião estreou, mas também ficou devendo futebol. Foi um time realmente que, precisa melhorar muito o Grande São Paulo. Sobre o Corinthians, o Jadson, que vem jogando muito bem, ele fez bem para ele mesmo e para o Corinthians ter decidido continuar no Corinthians? O Jadson é o jogador em melhor fase no atual momento no time do Corinthians. O Corinthians, que é um time bem armado, já bem definido, eu disse aqui no último programa, é um time muito difícil a ser batido, líder da competição, vai sobrar nesse Campeonato Paulista, se vai ser campeão é outra história. O Corinthians já chegou quase no ponto onde o torcedor esperava. E aos poucos, o Palmeiras vai tomando forma? O Palmeiras, que contratou um monte de jogadores, Arouca, Cleito Xavier, contratou Dudu, Zé Roberto, e ontem, por incrível que pareça, Robson, chamado como Robinho, teve uma passagem pelo Santos, jogando pelo Avaí, o último campeonato brasileiro. Ele foi realmente o jogador, não tanto badalado quanto esses que eu acabei de citar, fez a diferença, 2 gols, e vem conseguindo o espaço dele, jogando o seu futebol, mas é um grande jogador esse Robson.
E o Robinho jogou uma barbaridade novamente. Robinho vem desequilibrando para o Santos, Gonzaga? O Santos, que eu disse, começou o campeonato com muitos problemas. O Robinho ontem fez a diferença. É o cara, ele chama a responsabilidade para ele. Fez 2 gols, deu passe, foi o dono do time. O Renato muito bem, fazendo o seu primeiro gol. A equipe do Santos, num todo, foi muito bem armada. Entendo que esse campeonato, apesar de ser um campeonato, repito, que não serve de parâmetro, mas as equipes realmente estão sobrando as 4 grandes equipes do futebol. E você disse muito bem, o Robinho vai sim ser a diferença do Santos, pelo menos dentro desse Campeonato Paulista. E o Esporte Mágico vai chegando ao seu final, com o apoio de Planos Móveis Planejados. Planos Móveis Planejados, requinte e sofisticação. Planos Móveis Planejados, telefone 3703-4004. Excelência em atendimento, qualidade e pontualidade é Planos Móveis Planejados. Gonzaga de Oliveira, quais as suas ponderações finais para o programa de hoje? Ricardo, o time do Santos precisa repensar um pouco. O Santos mandando jogos na Vila, pública de 5, 6, 7 mil pessoas, então agora começou a mandar mais jogos no Pacaembu. O Santos deveria repensar e ter o Pacaembu realmente como a sua segunda casa, mas mandar mais jogos no Pacaembu, porque é um time que tem muitos torcedores em São Paulo, para quem não sabe. De qualquer forma, a diretoria precisa de pensar. O Palmeiras levou quase mais de 30 mil pessoas no Allianz Parque, o Corinthians levando 30 mil e o Santos jogando no Pacaembu deverá com certeza ter mais rendas para a sua receita ser um pouco mais gorda, Ricardo Costa. Tá aí. Termina aqui então mais um programa Esporte Mágico. Um grande abraço para você que esteve ligado conosco e até o próximo programa.